Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Gosta do canal? Curte os relatos? Gosta dos relatos de Maledite? Então deixa o seu like, não se esqueça. Deixa o like, não se esqueça. Ok? E faz aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E ainda temos, eu acho que 3 caixas disponíveis com o tema Egito. Então, se você quer a sua, corre, porque acabou, ok? E fiquem ligados para o próximo tema do mês que vem. Vamos então com o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Nome no formigueiro. Lá e as magias das Maledite. Né? A gente já viu, acho que um relato aqui que envolvia nome no formigueiro. Vamos ver. Oi, Aninha. Oi, pessoal que curte o canal. Só para lembrar vocês, eu sou a moça do relato Consequências do Trabalho que Fiz para Pombagira e Não Paguei. Aquele do alecrim dourado. Bom, se eu lembrar, eu deixo no card ou então qualquer coisa, né? Vocês procurem aqui. Enfim. Já mandei 4 relatos para o canal que já foram lidos e esse será o 5º, olha que beleza. Ana, o relato do alecrim dourado lá ficou engraçado, mas eu vivi um inferno, viu? Foi engraçado, mas eu vivi um inferno. Era traição em cima de traição. E eu, aos 17 anos, vivendo o meu primeiro amor, só olhava para os lados para atravessar a rua. E ele me traía com qualquer uma que desse conversa para ele. Era contato de mulher salvo com nome de superiores dele no quartel. MSN falso que eu descobria. Olha, era um horror. Ai, eu sofria muito. Certa vez, nasceu umas manchas no meu corpo. Não me causavam coceira, mas eram umas manchas em alto relevo, espaçadas e que estavam aos poucos tomando conta do meu corpo. Minha mãe me levou em vários médicos e todos diziam que era alguma alergia. Sei lá, alergia sabe-se lá do quê. E me davam antialérgico. Tomei várias medicações e nada de melhorar. Pelo contrário, aquilo estava se espalhando mais e mais. Já estava agora no pescoço. Mas o estranho é que eu amanhecia com a pele limpa, lisa, sem manchas. E no decorrer do dia, aquilo ia aparecendo, subindo e ficando vermelho forte assim. Conversando com uma vizinha, eu contei o que estava acontecendo. E ela falou que poderia me ajudar. Que me levaria numa senhora, uma benzedeira das boas. Fomos na casa dessa senhora e eu contei o que estava acontecendo e mostrei o meu corpo para ela. Ela falou que tinham colocado o meu nome num formigueiro e que eu só não tinha sofrido mais porque não tinha colocado mais coisas. Porque não tinham colocado mais coisas, as quais nem vou citar aqui. Eu não tinha colocado essas coisas junto com o meu nome no formigueiro, senão seria pior. Disse que quem fez isso foi uma mulher. Que o alecrim... uma mulher que o alecrim andava dando uns pega. Entendi. Ai. Olha só. Além de ainda... O cara sair com a mulher, o outro ainda faz macumba Ai, vamos lá, continuando. Ela me pediu somente... A benzedeira, né, a mulher lá, me pediu somente um pacote de vela marrom para passar no meu corpo para tirar o efeito do que me fizeram. Mas como eu estava menstruada, ela não poderia fazer isso, só depois que a menstruação acabasse. Disse que trabalharia, por enquanto, somente com meu nome e que eu já me sentiria aliviada. Ana, sem mentira nenhuma, 2 dias depois de eu ter ido nessa senhora e ela ter trabalhado no meu nome, eu já estava praticamente sem marca nenhuma no meu corpo. Quando a menstruação parou e eu fui lá para ela passar as velas, eu já não tinha mancha nenhuma no corpo. Ela tinha um congal com imagens dentro do simples quarto em que dormia. Me colocou em frente às imagens, falava baixinho uma reza enquanto passava a vela no meu corpo. Uma vela por dia, até acabar o pacotinho. Uma senhora boa de coração.
uma senhora boa de coração que não está mais nesse mundo, infelizmente. Dizia que benzedura não se agradece quando vai embora e não cobrava nada para fazer isso. Cada um deixava o que pudesse e o que queria para ajudar com as despesas das velinhas que ela acendia para os santinhos dela. Ana, o alecrim dourado era o alecrim dourado era um tipo magrinho, tipo seco, dentuço, mas fazia sucesso com a mulherada, viu? Sempre que lembro do que eu vivi com ele, eu tenho vontade de voltar no tempo, só para me dar uns tapas na cara. Vá que eu tivesse acordado a tempo, né? Ana, o incrível é que a gente não vê o que a gente não quer ver, né? Teve uma vez em que eu cheguei em casa e ele tinha esquecido o celular dele em casa e eu peguei para dar uma olhada. E as cachorras vão começar a latir agora, é claro. Porque eu sempre esqueço de fechar elas para cá antes de começar a gravar. Mas tudo bem, então vamos lá. Peguei o celular para dar uma olhada. Tinha uma mensagem e o destinatário era o nome de um superior dele no quartel. Mas o texto era o seguinte: estou de serviço hoje. Me liga à noite pro número tal. Beijos. Eu fiquei pé da vida. Quando ele chegou em casa, eu perguntei para ele: homem que manda beijo para homem é o quê? Ele sentiu que tinha dado porcaria nisso, né? E que eu tinha descoberto algum furo dele. Resumindo, voou até o celular na parede. Pá! Outra vez, estava eu limpando a casa e bateram na porta. Eram 2 homens, vestidos com roupas normais, e perguntaram se ali era a casa do Alecrim e o que eu era dele. Respondi e eles me perguntaram se ele estava. Eu disse que não e falei o local que ele tinha ido. Tamanha minha inocência, né? Eu falei tudo para eles e nem perguntei quem eles eram. Na época, não tinha esse monte de golpe, sabe? Isso daí faz tempo já. Mensagem era só SMS e MSN. Orkut, net de escada, essa época. Quando o Alecrim chegou, eu falei para ele desses homens. E ele me falou que eles foram no lugar onde eu falei que ele estava. Aí eu perguntei quem eram. Ele me falou que eram policiais à paisana. Que uma menina de 17 anos tinha fugido de casa e deixado uma carta para a família dizendo que estava apaixonada por ele. Pelo Alecrim? A família foi direto no quartel. Ele me disse que nem sabia quem era essa menina. A palhaça aqui acreditava em tudo isso. Acho que eu é quem tinha sofrido amarração, gente, só pode. Um dia eu falei pra ele que eu ia na academia e fui pra casa da minha amiga pra entrar num chat que eu tinha visto no histórico do computador. Entrei com nome falso e lá estava ele, usando o próprio nome. Puxei papo e no final ele me convidou para ir ficar 2 dias numa cidade vizinha à nossa e deu até o nome do hotel. Gente, ele dava mole assim para qualquer um mesmo, da torta direita, né? Chegando em casa, eu pedi para ele comprar uma pizza e ele falou que não tinha dinheiro. Daí eu disse: e como que você quer pagar o hotel para a mulher que tu conheceu no chat? Você tem dinheiro? Fechou o pau, Ana. Então eu disse para ele: deve ser muito bom trair porque tu vive me traindo. Qualquer hora eu vou te trair também. Ah, mas não tinha nem que avisar. Desse dia em diante, eu virei a maledite da vida dele. Maledite com fogo no furico. E fiz ele pagar cada vergonha que ele me fez passar. Arrastei a cara dele no chão. Mas aprontei mesmo. E Ana, ele merecia estar levando chifre até hoje. Só me arrependo do que fiz por minha causa mesmo. Que eu acabei permitindo que me usassem, né? Só pra me vingar dele. Que não vale nem o cuspe do capeta. Como pra homem nada pega, ele ainda saiu de coitado e eu de vaga... Não é? É sempre assim. Ele, o pobre seco dentuço. E eu, à toa. Mas ninguém sabia o que eu passei com ele. Bom, mais uma coisa eu vou dizer. Enquanto eu tava aprontando, ele tava lascado. Mas eu tava cada dia mais bonita. Eu investia em mim, em roupas, alimentação, academia. Tudo que ele não valorizava, os outros valorizavam. Mas hoje, 20 anos depois, como eu já disse,
Me arrependo por ter permitido que os outros usassem só para me vingar. Mas as histórias da minha fase maledite com fogo no furico ficam para outro relato. Beijos. Ai, meu Deus. Bom, questão é que uma outra maledite que se engraçou com o namorado dela na época, namorado era, né? Fez um trabalho para ela com o nome no formigueiro. E a gente já viu uma história desse tipo por aqui, não viu? De nome no formigueiro? Tem. É um clássico da macumba. Da macumba, gente, me perdoe, tá? Mas assim, popularmente conhecido, né? Igual o nome na boca do sapo, que, aliás, pegando o gancho, é o próximo relato de hoje. O nome da minha mãe na boca do sapo. Olha só, vamos aqui com clássicos da feitiçaria das maledites. Vamos lá. Próximo relato, então, é esse, né? Maledite. O nome da minha mãe na boca do sapo. Oi, Ana e assombrados. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de contar a história da minha mãe. Eu gosto muito do canal, principalmente das histórias de maledite. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Os nomes já estão trocados, então pode ler sem problemas. A minha mãe sempre foi uma mulher muito boa com todo mundo. Não tem boca para absolutamente nada. Então, as pessoas costumam se aproveitar dessa situação. A minha mãe trabalhou a vida toda como doméstica e era conhecida por fazer muito bem isso. Um certo dia, Dona Rosana soube por terceiros sobre a minha mãe e o impecável trabalho que ela fazia. Ela não estava muito satisfeita com o trabalho da sua atual empregada, que vou chamar aqui de Ivone. Então, entrou em contato com a minha mãe para realizar um teste, visto que a Ivone iria pegar férias, então era um bom pretexto para conhecer os serviços da minha mãe. Assim foi feito. Minha mãe começou a trabalhar com a Dona Rosana. Trabalhou durante o mês da Ivone de férias e assim que ela voltou, a Dona Rosana a dispensou, já que não estava satisfeita com o serviço dela. A partir desse dia, o mundo da minha mãe viraria de cabeça para baixo. Uma semana após ela ter sido dispensada, a minha mãe começou a se sentir muito mal. Dores de cabeça frequentes, já não sentia mais fome, os cabelos começaram a cair, vomitava tudo o que comia. Começou a ficar muito fraca. Procurava médicos, realizava exames e, teoricamente, ela estava bem. O ápice foi em uma noite em que ela precisava ir ao banheiro. E ela literalmente foi se arrastando, pois não conseguia andar de tão fraca. Ela começou a faltar no trabalho, não tinha condições de se manter em pé. Dona Rosana, preocupada, foi visitar minha mãe e se assustou com a situação em que a encontrou. Dona Rosana conhecia uma missionária que fazia bastante orações, já que os médicos não faziam nada. Resolveram então pedir ajuda espiritual. Assim que chegaram nessa missionária, ela estava esperando na porta. Sabia que a minha mãe iria sem ninguém ter avisado. Durante a consulta, a missionária contou que alguém tinha feito um trabalho para minha mãe por pura maldade. Disse que foi um trabalho muito forte, que ela estava definhando junto com o que ela tinha preparado, mas que ela iria fazer o possível para quebrar aquilo. Depois dessa consulta, minha mãe precisou ir mais 2 vezes para completar a quebra do trabalho. No último encontro com a missionária, ela avisou para minha mãe: "Você saberá quem fez isso com você assim que encontrar com a pessoa. E mais, achará o trabalho feito." Uma semana após o último dia com a missionária, ela voltou ao trabalho. Enquanto estava lá limpando a casa, escutou alguém bater palmas no portão. Então minha mãe foi ver quem era. E na hora que a Ivone viu a minha mãe, ficou pálida. Minha mãe, ao vê-la, se arrepiou dos pés à cabeça. E ali ela matou a charada. Foi ela, a Ivone. Ivone, totalmente desconcertada ao ver a minha mãe ali trabalhando, só perguntou da Dona Rosana. Com pressa, disse que voltaria outra hora para conversar com ela. Nesse mesmo dia, limpando o quintal, no canto da máquina de lavar, ela estava
no canto da máquina de lavar, lá estava o trabalho. Um sapo roxo e morto, com a boca toda costurada. Minha mãe caiu em prantos, pois soube naquele instante que era para estar morta junto com aquele sapo. Ela estava definhando igual ao sapo atrás daquela máquina. Bom, Ana, é esse o relato da minha mãe. Desculpe os erros ortográficos, estou escrevendo pelo celular. Beijos e fique com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a gente tem outros relatos aqui também, que esse negócio de nome na boca do sapo, nome, coisa dentro da garrafa de pinga, uns negócios assim, né? E coitado do sapo, ainda tem que envolver outro ser vivo pra judiar. É pior ainda o karma. Enfim. E aí esse lance, né? Conforme o sapo vai definhando e morrendo, a pessoa vai junto. A hora que o sapo morre, a pessoa morre também. Ai, gente, que maldade. Gente do céu, por que fazer isso? Vai viver a vida, vai abrir os horizontes, olhar, ver oportunidade onde, né? Ai, enfim. Preocupado tanto com a vida dos outros, vai viver a tua. Bom, maledites, né? Maledites é triste. Mas você conhece alguma história desse tipo? Conta aqui pra gente, compartilha aí o que já aconteceu com você. E aí que é interessante a gente pensar, gente, se ela não tivesse procurado uma ajuda espiritual, não é? É claro que aos primeiros sinais de que algo não tá bem, a gente vai procurar ajuda médica, né? Então, tenta na medicina, vê o que pode ser, tenta isso, faz exame. E se tá lá tomando remédio, fazendo exame, não dá nada, continua não melhorando, até os médicos chegam a falar, olha, realmente, eu não sei o que pode ser, corre procurar ajuda espiritual também. Ou concomitante, né? Nada impede de que você vá ao médico, faça aí, comece a fazer os seus exames, o tratamento e vá procurar uma ajuda espiritual também, não é? Às vezes o negócio tem que ser rápido. Né? Se você tem aquela coisinha, aquela intuição, alguma coisa dentro de você, fala, vou procurar alguma coisa espiritual, para saber, né? Uma benzedeira, alguma coisa assim. Vá, tente também encontrar um lugar idôneo, né? Pessoas idôneas, porque tá cheio de maracutagem aí também, né? De pessoa querendo se aproveitar do outro. Então, esteja aí de olhos bem abertos para isso também. Mas eu acho que vale a pena. Porque a gente vê muito disso aqui. Embora muitas pessoas não acreditem, eu acho que não custa. Quer dizer, às vezes custa muito, mas daí que você tem que abrir o olho com aquele pessoal que cobra umas exorbitância, né? Você fala, não sei não. Vamos para o próximo relato, então, aqui, que é este daqui. Deus me impediu de ser uma maledite? Ou o destino não quis que eu o modificasse? Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, pode me chamar de cabeça de vento. Por que será, moça? Acho que é uma moça. Eu tenho 24 anos e esse é o meu relato. Vou olhar todo dia para ver se você contou. Os nomes estão trocados. Ai, acho que é uma moça. Não sei, vamos ver. Tudo começa no ano passado, onde conheci o meu ex no trabalho. Pode chamá-lo de Levi. Eu e Levi trabalhávamos na mesma empresa. Ele tinha saído de um relacionamento complicado com uma maledite, que depois veio a ser a minha amiga. Está entre aspas, vamos ver. Eu conheci ele em junho. Ele pediu meu celular emprestado e colocou o número dele. Veja como ele é atrevido. E eu logo não gostei, né? Pois bem, passamos a conversar. Ele era legal, tinha 2 filhos que eu não conhecia, mas vinha conhecer depois. Eu também já tinha filhos, mas isso não foi empecilho. Conversa vai, conversa vem, ele me convidou para assistir um jogo dele. Eu fui. Lá todo mundo sabia que ele já me queria, mas eu me fiz de a plena egípcia. Eu não sabia de nada. Fomos para um bar com os amigos e ali naquela noite, após o nosso beijo, não nos separamos mais. Ana, com o passar dos meses, decidimos ir para a cidade dele.
o nome da cidade também está trocado, tá? Ela avisou aqui, ó, nome da cidade também trocado. Fomos para Londrina, mas é fictício, tá? Fomos eu, ele e os meus filhos. Vivemos uma vida muito boa e feliz. Ele era um amor. Nossa relação era muito boa. Ele chegou até a registrar a minha filha, Ana. Ele é um homem raro. Digo isso até hoje. Para não estender muito o relato, eu vou pular algumas etapas. Bom, passaram-se alguns meses e eu me via com problemas na cabeça. Problemas que eu mesmo criei, Ana. Passei a ser ciumenta demais, brigar demais, me sentir feia, achar que ele ia me trocar, mesmo ele sendo a melhor pessoa para mim, Ana. Um dia tivemos uma briga muito feia e essa briga foi o final da minha felicidade. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ana, eu xinguei tanto esse homem, eu bati a mão no peito dele, eu disse que ele era uma praga na minha vida. E como eu me arrependo disso. Infelizmente, ele não esqueceu uma só palavra. Palavras, quando colocadas para fora, não voltam mais, né? E machucam tanto quanto um tapa, às vezes até mais. E ele não esqueceu uma só palavra e terminou tudo. E como eu chorei, Ana. Ana, que dor. Ele comprou as minhas passagens e eu voltei para minha cidade. Eu passava dias e nada dele voltar. Foi quando eu vi um anúncio no Facebook e resolvi entrar em contato. Resumindo, paguei R$400 para realizar um tal de casamento espiritual. Claro que não deu certo, né? Passou uma semana e nada. Entrei em contato com o número do tal pai de santo, onde, é claro, o número não existia mais. Achei um outro. Esse outro custou o quê? Hã? Ah, não, achei que custou 10 mil. Não, achei um outro, onde dizia 1001 coisas. E eu, desesperada, paguei mais R$400. E adivinha só? Não deu certo. Aí eu tive a ideia de pagar um hacker para clonar o WhatsApp dele, do ex-marido, é isso? E lá se foi mais R$400 para hackear. E adivinha só, após o pagamento, o impostor me disse que eu tinha caído num golpe. Eu não sabia mais o que fazer. Nada que eu fazia dava certo. Aí eu parei, Ana. E mesmo ele estando separado, deixou o cartão dele comigo, para que se eu precisasse de alguma coisa para mim ou para nossa filha, sempre que eu preciso de algo, ele me manda. E sempre faz questão de dizer que sempre vai me ajudar. E ele ajuda mesmo, não importa o valor. Nós nunca deixamos de nos falar. Ele sempre faz questão de dizer que me ama, que todos os dias olha as nossas fotos, que sente saudades, mas que tem medo de tentar novamente e não dar certo. Paguei uma consulta espiritual com uma médium aqui da minha cidade. Ana, ela disse exatamente tudo o que aconteceu e completou dizendo que nós temos uma conexão muito forte, mas que as coisas iam acontecer no tempo certo, nem antes e nem depois. Nossas conversas continuam as mesmas, cheia de amor e carinho. Ana, eu sinto que as coisas já poderiam ter sido resolvidas, mas pela minha teimosia com as minhas entidades, me fizeram quebrar a cara. Como assim? E sim, Ana, eu sou médium de incorporação. Eu sou filha de santo, mas fui uma estúpida em fechar os meus olhos até para isso. Acho que é isso. Hoje eu já fui informada através das entidades que ele veio para ser meu e eu para ser dele, mas que não é com trabalho que conseguiremos as coisas, ou que não é com trabalho que conseguimos as coisas, que tudo é no tempo certo. A nossa volta não está longe de acontecer.
Uma coisa que Dona Maria Padilha falou, que só agora é que eu fui entender, Ana, é que esse tempo foi necessário. A Maria Padilha disse para ela o seguinte, né? Esse tempo foi necessário para você se conhecer, para ele se conhecer e para vocês reconhecerem o que sentem um pelo outro. E eu realmente, Ana, não me reconhecia mais. Mas sei que nunca perdi o amor do meu amado. Ainda não voltamos, Ana, mas é como se não tivéssemos nos separado. Até nas conversas, até nas conversas é como se estivesse tudo igual. Um extra, acho que é isso. Ontem ele disse que quer... Ontem ele disse que quer que o tempo diga o que será melhor para nós dois. É isso? Mas que ele me ama. Meses atrás, ele enchia a boca para dizer que não tinha volta. Agora ele já fala que o tempo diga o que será melhor para nós dois. Eu sei que isso é espiritualidade arrumando as nossas mentes e os nossos corações para um novo começo. Esse foi o meu relato e te pergunto, o que você acha? Foi Deus ou o destino que me fizeram cair nas mãos de vários charlatões? É isso? Charlatões? Como que eu falo o plural de charlatão? Charlatães? Enfim, para que esses trabalhos não interferissem na ordem natural das coisas. Quero muito sua opinião, obrigada por ler e admiro muito. Um beijo para você, muito obrigada. Como eu sempre digo, não acredito em coincidências. Acredito que alguma coisa tava te tirando de fazer alguma burrada maior ainda, que é entrar nessas coisas de amarração, de sei lá o quê, não é? Então não deu certo, foi melhor. Perdeu dinheiro? Perdeu, mas dinheiro recupera. Antes que tivesse entrado nessa parte espiritual aí mais densa, que você já ia começar a mexer com coisa que não devia, né? Que é complicado. Então, acho que foi um desvio, sim, para largar a mão e deixar o curso do que tem que acontecer, né? Como a Maria Padilha disse, era uma coisa que parece que tinha que acontecer naquele momento para vocês e vocês, né, vão levando. Outra coisa que eu indicaria, agora eu não sei se teve esse lance aí da sua brigaiada com ele, né, de se sentir feia, de não sei o que lá, que tudo esse fuá aí que levou à separação, você reconhece que você não estava bem, procurar uma ajuda para si. O objetivo não é que ela falou para que você se conheça melhor e tal. Então, às vezes uma ajuda psicológica é muito bem-vinda, sabe? Procurar trabalhar com um psicólogo, com uma psicóloga para se conhecer, se entender, se perdoar, enfim, né? E poder seguir bem aí. Então, trabalhar alguma coisa que às vezes tem aí dentro, não é? Então, acho que é válido também. Mas é como minha avó dizia, o que é seu tá guardado e o que tiver que ser, vai ser. Eu acredito nisso. É lógico que tem o livre-arbítrio, tem as escolhas no meio do caminho. A gente pode mudar o curso das coisas também. Não sei, entra numa questão filosófica que, e aí, se o destino tá traçado, não importa para que lado você ande, vai acontecer um negócio, tipo, a coisa te entorta para cá, te entorta para lá, para você ir onde tá escrito para você ir, ou não, você que vai desenhando, né? Talvez alguma coisa esteja escrito para você aqui, mas de repente, se você for cabeça dura, entortar para cá, tem alguma coisa te indicando para lá, você fala, não, eu quero ir para cá, você vai. Né? Mas daí é alguma coisa assim? Não sei, gente. Deixa a opinião de vocês, tá bom? E bora para o último relato de hoje, que é este daqui. Acertei? Deixa eu só ver aqui. Meu pai se casou com uma maledite. Ai, laia. Oi, Ana, esse relato vai ser grande. Não é, não. Está bem resumido e os nomes estão trocados.
Me chamo fulana e minha mãe faleceu no ano de 2006 de um infarto fulminante. Nossa, foi uma perda que pegou todos de surpresa, imagino. Pois ela era brava, uma mulher de opinião. Era o alicerce da casa e de toda a família. Com o falecimento da minha mãe, o meu pai, seu João, passou a levar para casa, cada semana, uma mulher diferente. Ana ficava doida. Em menos de um mês, o meu pai estava na quinta mulher. De todos os jeitos físicos. E uma era mais nova que eu até. Algumas com 5 filhos, com netos. Olha, do jeito que você imaginar, tinha mulher lá. A casa do meu pai é muito grande, um casarão. Todos os filhos já estavam casados. Até que depois de algum tempo, ele foi para a igreja evangélica, se batizou lá. Pelo menos algo de bom aconteceu, pois meu pai não era batizado. E eu não tenho nada contra religião nenhuma, antes que me ataquem, né? Ele conheceu algumas mulheres e o trunfo dele era a casa, para fazer com que elas se interessassem por ele. Meu pai não era bonito. Baixinho, só sabia assinar o nome e era preconceituoso com a sua própria cor. Ele, por estar sozinho no casarão, resolveu trazer a minha vozinha, de 96 anos, para morar com ele. E depois disso, partiu para encontrar alguém para cuidar da minha avó e dele. Ana, agora eu te pergunto, como que 2 idosos iriam cuidar um do outro? É aí que entra a Maledite. Esse é um nome suave para ela. Também era idosa. No começo parecia um anjo, que tudo ia dar certo, que ela ia cuidar da minha avó, que ela ia cuidar do meu pai, ser uma companheira, pois eram da mesma igreja. Ledo engano. O primeiro passo foi afastar todos os filhos da casa do meu pai. Até para visitar minha avó era um sacrifício. Tinha que pedir para abrir o portão. Quando ela não estava, o meu pai era de um jeito. Quando ela estava, o meu pai nem abria a boca. Com o tempo, minha avó já ia completar 100 anos. Era lúcida, mas não tinha mais aquela alegria. Pelo que acontecia na casa, sabe? Ela começou a usar fraldas doadas pelo posto de saúde e eles, a Maledite e o meu pai, não davam nem água para ela não fazer xixi. Nem na cama e nem na fralda. Me ofereci para cuidar da minha avó e ele disse que não. Minha tia também se ofereceu, mas a Maledite não queria. Quando minha avó fazia xixi na fralda, o meu pai lavava a fralda descartável, somente onde estava o pouco de xixi, pendurava no varal para secar e reutilizava. Minha avó faleceu aos 102 anos, de infecção grave urinária. Desnutrida, pois a alimentação de um idoso é diferente da nossa. A Maledite nem tocava na minha avó, não fazia comida apropriada e ainda proibia filhos e netos de ir lá na casa do meu pai. Ele próprio acatava tudo que ela falava. Meu pai e a Maledite falavam que dinheiro comprava tudo. Ah, como eles estavam enganados! Depois de um ano, a saúde do meu pai começou a debilitar. Até então, nenhum filho não sabia de absolutamente nada. Meu pai foi internado no dia 9 de dezembro de 2021, com uma ferida no calcanhar esquerdo, onde os tendões estavam até expostos. Na internação, meu pai rebaixou muito os sinais vitais. Ele sentia fome e não conseguia comer. Ele sentia sede e não podia beber água, pois a maior parte do tempo ele tinha que ficar em jejum. Quando ele voltou a tomar soro, era 100 ml, seria isso? Com medicação. Até que um dia ele teve ele vomitou sangue. Eu fui chamada e os médicos me perguntaram se ele bebia. E eu disse que não. E os médicos diziam, sim, o seu pai bebe sim. Então eu falei, mas ele é da igreja. Faz mais de 15 anos que ele não bebe mais.
Então o médico me mostrou as fotos dos exames, das varizes no esôfago causadas pela bebida. E disseram o seguinte: o problema do seu pai não é a ferida no pé, e sim a cirrose hepática que já está avançada. A Maledite ficava no hospital pela manhã e os filhos se revezavam à noite. E Ana, ela nos xingava tanto, mas tanto, só não nos chamavam de santo. Ela não queria ter trabalho nenhum com meu pai. Ana, o meu pai, ele voltou para casa dia 30 de dezembro de 2021. Ele não fazia xixi. Quando fazia, eram 100 ml. Não conseguia comer devido ao acúmulo de água na barriga, não andava. E depois ficamos sabendo por um vizinho que ele bebia sim, bebia escondido. Eu discuti muito com a Maledite, trocamos muitos xingamentos, pois eu gravei todos os xingamentos onde ela falava dos meus irmãos e de mim. A doença não tinha cura, ela gastou o que pôde das economias do meu pai. Quando viu que não tinha mais jeito, ela só disse tchau, tô indo embora. Nem encostou no meu pai. Sim, ela foi embora da casa. Meu pai ficou cadavérico, já não falava coisa com coisa, conversava com o pai dele, o irmão. É isso? Ah, tá. Ele conversava com o pai dele, com o irmão, com a minha mãe, todos já desencarnados. E ainda perguntava da Maledite, por que dela ter ido embora? O meu pai desencarnou depois de 4 dias. Teve o segundo episódio de vômito com sangue e morreu em casa. Ironia ou não, meu pai desencarnou sem poder comer, nem beber água e nem andar. Não conseguia fazer uma gota de xixi, pelo mínimo de água que ainda conseguia engolir. Ana, eu peguei leve em falar da Maledite, dos nomes que ela dava para mim e para os meus irmãos. Olha, mas houve coisas muito mais horríveis e desgastantes. E esse foi o meu segundo relato. Agora só para mim, peraí. Pois é. Que coisa, né? Que assim, em ver o que ele acabou, eles, né, não dava água porque era a mãe dele, né? A avó dela. Não dava água pra mãe pra não fazer xixi, essas coisas e tal. E no fim ele também não pôde beber água, também acabou não conseguindo fazer xixi. Ai. Que coisa, não é? Então, e com aquele poder influenciador de Maledite também. Não tem nada de sobrenatural, mas pra gente ver que às vezes não precisa, assim, de algo tão sobrenatural, né? Tem os nossos atos aqui, o que a gente colhe depois, ou, né, o mundo dá voltas, enfim. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado, apesar dos pesares, né? Nunca algo assim muito bom, os relatos de Maledite, não dá pra ficar muito feliz, mas dá pra gente abrir o olho e pensar, né? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!